Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo aplicativo da rádio e pelo nosso canal no YouTube, em www.bomjesusrj. A questão de hoje é a seguinte: até que ponto a sociedade brasileira suportará conviver com uma violência cujos índices não param de crescer? Um levantamento feito pelo IBGE há algum tempo demonstrou que das quase 2 milhões de mortes ocorridas em nosso país num período de 20 anos por causas violentas, como assassinatos, suicídios, acidentes e outras causas não naturais, cerca de 600 mil resultaram de homicídios. Isto evidencia que a violência vem crescendo no Brasil de uma forma assustadora, seja nos grandes centros urbanos, seja nas áreas com menor concentração populacional. A maior incidência desse fator ocorre, segundo a mesma pesquisa, entre jovens de 15 a 24 anos e do sexo masculino. Um outro dado alarmante nos dá conta de que o número de mortes por homicídio aumentou cerca de 130% da década de 1980 para cá. E isto é verificado na média do número de mortos para cada 100 mil habitantes. Se no início desse período a proporção era de 11,7 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, agora esse número corresponde a 29,1 assassinados para o mesmo referencial de população. Na ocasião da pesquisa, os dois estados onde havia a maior incidência desse tipo de crime eram o Rio de Janeiro e Pernambuco. Mas hoje, com o agravamento da situação, esses dois estados já não se encontram mais isolados na liderança desse triste e abominável ranking. Uma outra e mais recente pesquisa, publicada em 2016, pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que o Brasil é o líder mundial nesse tipo de delito. O levantamento, que vai de 2004 a 2014, indica que no final desse período, o Brasil atingiu a marca recorde de 59.627 homicídios. E, diferentemente dos resultados encontrados na pesquisa anterior, aponta que a maior escalada de violência na série histórica ocorreu na região nordeste do país. O Rio Grande do Norte apresentou o maior índice de aumento na taxa de homicídios, 308%. Outros estados nordestinos, com índices assustadores, foram o Maranhão, com 209,4%, o Ceará, com 166,5%, a Bahia, com 132,6%, a Paraíba, com 114,4% e Sergipe, com 107,7%. Pelos números desse atlas do IPEA, os índices de criminalidade teriam sofrido uma redução em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Mas isso foi lá em 2014, e essa tendência já não deve mais estar valendo, pelo que nos informa a mídia a cada dia, acompanhamos e a cada dia acompanhamos acontecer e ser noticiado pelas redes sociais. Por que o fenômeno da criminalidade descontrolada está atingindo brasileiros ou os brasileiros com tanta intensidade? O que nos leva a esses níveis de violência social? E que perspectivas temos de reverter a escalada dos crimes violentos entre nós? Com o propósito de cuidar desse assunto, convidamos para que retornasse a esta bancada de entrevistas um competente profissional na área jurídica, que é professor de Direito e titular do Ministério Público Capixaba, na comarca de Muqui, além de encontrar-se atualmente respondendo como promotor de justiça na comarca de Atílio Viváqua e sendo também promotor eleitoral em Mimoso do Sul e Muqui, todas essas cidades no meu querido estado do Espírito Santo. Estamos falando do Dr. Fábio Batista de Souza. No comando do Show da Manhã,
o meu amigo Alexander Sullivan. Muito bem. Doutor Fábio, vamos para a nossa conversa. Como dizem os especialistas na investigação dos desastres aéreos, um avião nunca cai por um motivo só. Normalmente, o que causa um acidente aéreo é a conjugação de diversos fatores. Diante do que, eu creio que será oportuno iniciarmos a nossa conversa com uma indagação direta e objetiva. Quais os fatores que, segundo o seu entendimento, mais têm contribuído para que na sociedade brasileira o problema da criminalidade seja elevado ao nível de quase descontrole a que estamos chegando? Em primeiro lugar, bom dia, professor Wagner, bom dia à diretoria desta rádio, aos ouvintes através da web ou sistema convencional de rádio. Eu gostaria de registrar a minha satisfação pelo convite e responderia objetivamente, professor, dizendo o seguinte: eu acho que um fator determinante é o péssimo exemplo que a gente hoje, talvez seja uma conduta histórica, porém hoje ela está na mídia de uma forma muito forte, que é a corrupção. A corrupção, aí traduzida em expressões como Operação Lava Jato e outras assemelhadas, elas trazem um péssimo exemplo para a população e principalmente para as mentes fracas, aqueles que não têm um caráter bem formado, de que o crime compensa, de que é possível se fazer uma forma de vida desonesta, e este é um dos fatores. Agregado a ele, eu diria também a necessidade de fomentar mecanismos de inserção social. Eu acho que quando a gente fala na ausência do Estado, a gente deve compreender aí também a necessidade de se criar meios para que a criança, o adolescente, o jovem adulto, o cidadão brasileiro tenha uma melhor condição de inserção. Esses isolamentos, esses grupetes que são formados, que hoje recebem nomes aí de facções, sejam dentro de presídios ou não, elas representam uma dificuldade da organização social numa melhor inserção dessas pessoas na sociedade. Doutor Fábio, costumava-se dizer que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Com certeza. Eu vou lhe perguntar, o senhor acha que a corrupção é a mãe de todos os crimes? Eu diria que é uma madrasta. É uma madrasta de todos os crimes, professor. A corrupção, ela, na minha concepção, é o crime mais grave, talvez, que se possa conceituar. Porque ele, de uma forma geral, difusa, com alcance quase que indefinido, ele tira o alimento da merenda escolar, o remédio para o tratamento, o recurso de ponta na medicina para o atendimento de urgência nos postos e de emergência, de atendimento de urgência médica, e isto é um fator muito grave. Talvez haja necessidade urgente da sociedade rediscutir o alcance, o reflexo, porque às vezes pode ficar parecendo que o ato de corrupção é uma coisa isolada apenas no cofre, ou seja, no dinheiro público. É muito mais devastador a conduta corrupta. Muito bem. Digamos o seguinte, a corrupção, quando ela está em marcha, é como se fosse um cano arrebentado ou uma torneira aberta. Quer dizer, ela é um escoadouro de recursos, né? A conta vem alta para a população, sim. Mas aquela água é toda desperdiçada, não se aproveita, ela não é aproveitada para nenhuma coisa boa. Não é isso? De forma alguma. Muito bem. É possível classificar esses fatores numa ordem de importância ou são todos igualmente importantes e o que conta é o somatório deles? Eu ficaria com o somatório e até agregaria a essa questão, na minha modesta opinião, que eu chamaria de falta de resposta rápida e enérgica do Estado diante de conduta criminosa. Essa demora na prestação, traduzindo, né, no palavreado mais fácil, essa demora de se fazer justiça, e aí eu quero deixar bem claro, eu não estou dizendo de julgamento sem o devido processo, sem o respeito à ampla defesa. Nada de justiça sumária. Não, mas aquela resposta rápida. É porque quem sofre um ato de violência, de agressão ou um dano, ele quer resposta rápida. Justiça tardia, ela traz pouco caráter exemplificativo, punitivo. Eu acho que é um dos fatores que eu agregaria também a falta de inserção e também a questão da corrupção.
Em que medida, doutor Fábio, as chamadas causas sociológicas do crime, assim entendidas como as influências do meio, estrutura familiar, etc., ainda devem ser consideradas como fundamentais para a formação de delinquentes? Porque durante muito tempo, deixa eu explicar a pergunta até para o nosso ouvinte e aqueles que nos assistem pela internet entenderem. Durante muito tempo atribuiu-se, vamos dizer assim, as causas sociológicas, vamos dizer assim, a responsabilidade por tudo. Tinha até aquela máxima que dizia: o homem é produto do meio. Absolutamente. Ele é produto do meio até a página 2. Mas há um momento em que isso não pode servir de justificativa. Então, eu lhe pergunto o seguinte: até que ponto o senhor acha que as causas sociológicas, aquela questão do meio, da estrutura ou desestrutura familiar, até que ponto isso pode contribuir para a formação de delinquentes? Eu acho que isso por si só não justifica. Quando a gente fala na ausência do Estado, eu retomo o que eu falei no início da minha fala aqui. A ausência do Estado é a ausência dos mecanismos para que todos possam estar inseridos. Uma vez havendo oportunidade de inserção, de presença do Estado, ou até da sociedade organizada, o que falta mesmo é questão disciplinar de vida social, que fomenta, que aumenta, que instiga esse comportamento violento pela falta de punição. Até porque, se nós fôssemos atribuir as causas sociais que eu digo assim, as decorrências do meio, ou as consequências do meio em que se vive, da situação financeira e tal, jovem de classe média e classe mais elevada não cometeriam um crime. E a gente está vendo isso aí acontecer, né? Quer dizer, existem outros fatores que podem e devem ser considerados na análise do fenômeno criminológico, que vão além dessas causas sociológicas, do meio, da desestruturação familiar e tudo mais, né? Eu percebo, parece que há uma confusão, uma certa confusão entre o que a gente hoje comemora como uma vitória da liberdade de expressão, a liberdade de se viver, com a necessidade que às vezes a gente tem dificuldade em falar, em admitir e inclusive em praticar, que é a necessidade de regramento para a vida social, de disciplina na vida social. Parece que hoje todos têm medo de falar disso e ser rotulado como conservador, como pessoas que concordo plenamente, que estão proibindo. Concordo plenamente. A liberdade, ela não pode ser comparada com libertinagem. Não, a liberdade tem que ser limitada por algumas coisas. Não há como se viver em sociedade sem regras. Basta a gente imaginar, para colocar num universo muito menor, até para entender melhor. Um condomínio que não tem regras. Com certeza. Cada um faz como quer, um liga, outro desliga o elevador, um quer baratear o custo, então apaga a luz do corredor. Então isso fica uma loucura. Quer dizer, na verdade, não há como se viver em sociedade sem que todos estejam submetidos a determinadas regras de conduta. Eu acho que. E aí, se determinado, indo mais em detalhes, se um determinado tipo de comércio não pode funcionar em determinado bairro, sim, porque ele ali desequilibra por algum motivo o bom viver naquele bairro, isso tem que ser colocado de forma clara, regrada e objetiva. Porque a partir desse núcleo é que vai surgir o conflito. O conflito surge naquele bar que não tem horário para fechar, né? E que não tem... limite para o ruído que produz. Emite um ruído, ou aflui para aquele local um tipo de público que incomoda a vizinhança. Tudo isso é foco de conflito. O foco de conflito, ele surge pela ausência de disciplina e regra para a vida em sociedade. Ou pelo descumprimento dessas regras, se elas existem, e falta de fiscalização. Falta de fiscalização. A sensação que acomete o cidadão comum, doutor Fábio, é a de que tudo quanto lhe resta para se proteger é privar-se de fazer uma série de coisas que, em outro contexto, seriam absolutamente corriqueiras. E como é que se faz isso? Gradeando as portas e janelas e se trancando dentro de casa, não usando mais nenhum tipo de joia, não exercendo o seu direito de ir e vir, de estar e permanecer, além de uma série de outras coisas que podem ser equiparadas a isso que eu estou dizendo. Vem daí a minha pergunta. Somando-se as práticas do crime organizado com a dos criminosos comuns, que agem, digamos assim, por conta própria, seria adequado dizer que a ordem das coisas está invertida?
Afinal de contas, as pessoas de bem estão tendo suas liberdades cerceadas e os bandidos, como vemos a cada dia, agem como querem e bem entendem, sem encontrar maiores resistências ou limites, não? A situação é tão grave e a pergunta é absolutamente pertinente para a gente refletir que, a título de exemplo, nós temos variação em preço de seguro de veículo de uma cidade para outra. As pessoas estão redefinindo o horário de frequentar uma sessão de cinema, a um teatro, para assistir um show. As pessoas estão redimensionando o modo de vestir, o que vestir, ou que tipo de acessório usar. É bem isso que eu perguntei. Então essa questão é muito grave. Talvez a gente precise parar para pensar sobre isso. Nós estamos... não está adiantando todo o avanço da sociedade brasileira, nesses tempos modernos, se nós não vamos poder usufruir, digamos, dos serviços e bens que se venha a conquistar nessa vida. Por quê? Porque isso é chamariz para ato de violência. Não se pode, então, utilizar o melhor tênis, não se pode ter o gosto de usar um relógio que se tem o prazer de usar. Você não precisa nem usar joia. Às vezes você usa um relógio de melhor qualidade, não é nem uma coisa assim caríssima. Não. Mas mesmo assim você está sujeito. O pior não é a perder o relógio. O pior não é perder o relógio. É o ato de violência. É o ato de violência que decorre desse assalto. O próprio celular, que hoje, independente de qualquer coisa, ele tem recursos que justificam justamente o conforto da vida moderna. De se ter N aplicativos. Você não pode ter o bom celular, porque esse bom celular você tem que ter o tempo todo vigília em torno disso por ato de violência. Então isso nos demanda pensar, será que não há uma inversão? Com certeza que há inversão, respondendo a pergunta. A inversão é total. Né? Quem está sofrendo atos de restrição é o cidadão de bem. O cidadão de bem. É o cidadão de bem. Doutor Fábio, isso poderia ser traduzido como uma espécie de fracasso do Estado na tarefa que lhe cabe, de proporcionar aos cidadãos as condições de segurança mínimas para que se possa viver em sociedade? Eu, particularmente, tenho uma visão de Estado, eu não sei se os ouvintes, se todos concordam, e aqui eu estou compartilhando apenas a minha ideia. A gente tem que entender que o Estado é um ente abstrato, é uma ficção, quer dizer, uma construção que se convencionou, né, para a organização do país, a figura do Estado, uma pessoa jurídica. Ou seja, o Estado é algo abstrato. Nós temos que entender que o Estado somos nós. Enquanto a sociedade não conceber que ela faz parte do Estado, porque quando a gente se pega naquela situação dizendo assim, alguém tem que resolver isso, cadê o Estado? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que entender que não adianta a gente eleger o governante e contar que ele vá, em nome desse Estado, resolver. Porque se nós não assumirmos a posição de que fazemos parte desse Estado enquanto sociedade, e aí vem a grande discussão, de que forma coerente e eficaz a sociedade pode participar dessa atividade do Estado. Porque o Estado é uma coisa abstrata. Então a gente ficar esperando do Estado uma posição sem participação popular, para ser mais objetivo, eu acho pouco provável que tenhamos sucesso. Doutor Fábio, eu ainda quero voltar a essa parte que nós estamos conversando, né? Porque me parece que além de nós estarmos com uma ordem das coisas invertida, nós estamos também com uma escala de valores invertida. Mas voltaremos a esse assunto Perfeito. Logo após os nossos comerciais. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o doutor Fábio Batista de Souza, que é professor de Direito e titular do Ministério Público Capixaba na comarca de Muqui, além de também responder pela comarca de Atílio Viváqua e ser promotor eleitoral nas comarcas de Mimoso do Sul e Muqui, no vizinho estado do Espírito Santo. E nesta edição estamos conversando com ele
sobre a violência que parece ser crescente, sobretudo em determinadas regiões do nosso país. Doutor Fábio, antes do intervalo, eu havia deixado mais ou menos um tema no ar para a gente conversar, que era exatamente, nós tínhamos falado sobre a inversão da ordem natural das coisas, que era garantir a liberdade das pessoas de bem e segregar da sociedade as pessoas do mal. Aí eu lhe perguntei o seguinte, além dessa inversão, é o que eu lhe pergunto agora, além dessa inversão da ordem natural das coisas, não estaria invertida também a escala de valores pela qual as instituições devem agir na proteção dos direitos daqueles que cumprem os seus deveres e se pautam segundo o império da lei? Com certeza. O que a gente às vezes também tem dificuldade de colocar de forma clara é que o primeiro valor a ser respeitado é o da vítima. E essa vítima tanto pode ser o Francisco, a Maria, o Paulo, né? Ou seja, a pessoa física, quanto a própria sociedade. Então, em primeiro lugar, o que se tem que ficar bem claro é que, no meu entendimento, numa escala de obrigação, de proteção, de defesa de direitos, começa com o direito da vítima. No segundo lugar, se não possível, na mesma proporção da vítima, em segundo lugar, aí sim que vem o direito de quem cometeu o crime. Então, realmente está completamente invertido. Porque hoje preocupa-se muito, né? Preocupa-se muito, não sei se por uma questão de mídia, preocupa-se muito em propalar a defesa do condenado, do acusado, né? Colocando-se isso como um direito humano, mas esquece que humanamente quem está numa situação de desnível e de prejuízo muito maior é a vítima. Isso acontece. Nós tivemos prova, isso que o senhor mencionou aí, nós tivemos prova disso agora seguidamente. Tem o caso da OAB e de grupos que estão pedindo pela indenização das vítimas, entre aspas, dos que morreram nos presídios do Amazonas, presídio de Roraima e tal. As pessoas morreram porque havia uma briga de gangues lá dentro, de facções criminosas, e acontece que num presídio de Manaus, onde a facção da chamada Família do Norte era mais numerosa e mais forte, ela trucidou os do PCC que estavam lá. E em Roraima foi o contrário, os do PCC trucidaram os da Família do Norte. Agora, eles trucidaram e o Estado... mas o Estado tem responsabilidade pela guarda deles. Espere, o Estado não estava presente para impedir isso, porque eles se amotinaram e impediram a entrada vamos dizer assim, dos agentes de segurança do Estado. Então, eles criaram um ambiente para uma briga de gangue. Ocorre que, entre esses mortos, nesses episódios aos quais eu estou me referindo, existia um estuprador lá que morreu, e agora tem alguém dizendo que a família deve receber uma indenização, que matou uma criança, estuprou e matou uma criança de 4 anos de idade com requinte de perversidade. Agora, a sociedade vai indenizar esse cidadão e a vítima não foi indenizada, não é não, doutor Fábio? É isso aí, o que tem que se fazer é isso. Seria um acerto quase que de conta matemática, né? Quanto se deve à vítima? Essa é a questão principal, porque a legislação brasileira assegura que quem comete um crime não responde apenas com uma possível perda da liberdade, não prisão, não. Ela responde também com a obrigação que ela tem de ressarcir a vítima ou a família da vítima. Ou seja, aquele que sofreu o ato criminoso. Então, se ele, por alguma questão de cumprimento da pena, está buscando uma indenização do Estado, ele ou a família dele, qualquer valor que venha a ser apurado tem que ser confrontado com o valor que ele deve. Sim, perfeitamente. Concordo. Qualquer outro raciocínio, com respeitadas as posições divergentes, é uma demagogia, é um desrespeito com o cidadão de bem. Mas eu sigo o senhor no seu posicionamento. Eu acho que é isso mesmo. Você vai pagar a indenização porque o Estado tinha a guarda do preso, tinha a responsabilidade sobre ele? Tudo bem, pague. Agora, antes de entregar isso à família, vai ver quanto ele deve à vítima, qual é o valor da vítima. Podia até fazer um processo que fosse casado. Casado, não é isso? Os ativistas de direitos humanos costumam utilizar uma série de argumentos com o propósito de defender a ideia de que há presos demais no Brasil e que prender muito não resolve nada. Porque os caras, aquilo são depósitos de pessoas, o cara não sai recuperado e tal. Pois bem, esse argumento, doutor Fábio, não cairia por terra se nós puséssemos na análise dessa questão que o Brasil, embora sendo um dos países onde mais se prende,
é também um dos países que mais concede liberdade e progressão de regime aos condenados. E que o Brasil também é o campeão mundial de crimes violentos. Quer dizer, no Brasil se prende demais porque o Brasil é campeão de crimes. Não é porque a gente está prendendo mais do que deveria prender, não. Nós estamos prendendo muito porque há muito crime aqui. Aquele número que eu revelei no início aqui para os ouvintes, que o senhor com certeza já sabia disso, de 57 mil e tantos mortos no ano, aquilo, só para efeito de cálculo, num ano mata-se no Brasil de forma violenta. Mais do que nas guerras. Mais do que em 10 anos de guerra do Vietnã morreram americanos, soldados. É isso. Não é isso? O senhor não acha que, na verdade, esse argumento prende-se demais no Brasil? Ele é falacioso, não? Com certeza é falacioso. O que eu já tive a oportunidade de comentar aqui em outra entrevista é o seguinte: uma coisa é a falta de aplicação da chamada lei de execução penal na forma como ela é concebida, ou seja, as condições de ressocialização do condenado. Essa é uma questão. Agora, isto não justifica dizer, ou não tem explicação direta com a questão da necessidade de prisão. Não se pode, com esse argumento de que o Estado não cumpre a organização prisional da forma correta para ressocializar, diminuindo prisões, ou a quantidade de prisões, ou mesmo colocando em liberdade. E tem aí umas aventuras loucas, doutor Fábio. Uma ocasião lá eu acho que foi em Mato Grosso, ou foi lá pelo norte, agora não me lembro, eu seria leviano se indicasse sem me lembrar certinho. Um juiz entendeu que a cadeia estava superlotada e mandou liberar 200 e tantos presos, sem nada, só porque estava cheia demais, não pode manter a cadeia daquele jeito. A seguir esse raciocínio, me permitam aqui, seria correto dizer que o banco que está com superávit, com um alto faturamento, né, está na obrigação de distribuir dinheiro. Eu concordo plenamente. E por aí nós vamos Bom, agora, onde é que se localiza, no seu entendimento, o centro dessa distorção sobre a qual nós estamos falando agora nesse momento? Nas imperfeições da nossa legislação penal, nas conveniências do poder público que não tem uma estrutura prisional adequada para fazer todo mundo cumprir a pena como deve, ou na benevolência do judiciário? Eu ainda apostaria, como eu já disse, numa situação de omissão do Estado no cumprimento da pena. Eu diria que, como é custoso, isso tem um custo, o custo é elevado, a organização do presídio, o aprisionamento de forma a observar a classificação do preso, do condenado, não se pode misturar, né, um condenado de maior periculosidade ou com um aspecto reincidente com um primário, coisas desse tipo. Então, a ausência do Estado se dá, na minha opinião, essa omissão do Estado, por conta de uma economia que ele quer fazer em algo que ele supõe que não vai dar voto, que não vai ter um aspecto eleitoral significativo. Então, isso é colocado num segundo plano. Então, eu atribuo justamente a falta de condições para cumprimento da pena como o fator determinante para esse caos que está no sistema prisional. A imagem pode ser forte, doutor Fábio, mas eu vou utilizá-la ainda assim. A questão das penitenciárias para a classe política é que nem a questão do saneamento. Isso. Fazer esgoto não dá voto, porque fica debaixo da terra. Cuidar de penitenciária não dá voto, porque aquilo é um submundo escondido que a maioria das pessoas não sabe como aquilo está lá. Entendeu? Aí. É um esgoto. Aquilo é uma cloaca humana. Não é? Então é o seguinte, a propósito, eu quero a sua opinião sobre duas coisas. A primeira é a tal da progressão de regime nos moldes em que essa progressão é praticada no Brasil. A segunda é a eficácia da tal tornozeleira eletrônica. Aquilo não é para valer. Não pode ser para valer. Então é o seguinte, primeiro, progressão de regime. Vou dar um exemplo. Aquele cidadão, bandido, marginal, rematado, chamado Bruno, que foi goleiro do Flamengo, o cara matou de uma forma hedionda a mãe do filho dele. Eu não estou aqui transformando ela numa santa, não. Mas houve uma hediondez na maneira como ela foi eliminada. A mulher foi... Ela entrou com 5 ou 6 pedidos
de proteção, de medida protetiva, dizendo que ele tinha avisado ela que ela ia morrer e não se fez nada. Ela desapareceu. Apura daqui, apura dali, descobriram que foi num sítio dele que ela foi levada através de vamos dizer, de um engodo, foi lá para conversar, para receber não sei o que, um dinheiro, e lá ela foi morta. Consta que partes do corpo dela teriam sido dadas a cães para se alimentarem, né? E a coisa foi feita de uma forma chocante. O cidadão cumpriu 6 anos, foi condenado a 29. Cumpriu 6 anos, está na rua. Progressão de regime. O que o senhor acha de progressão de regime? A progressão de regime deveria ser aplicada de uma forma muito restrita e não ter aplicação para crime hediondo. Aliás, a legislação, ela originalmente foi organizada, foi idealizada dessa forma. O que aconteceu é que a interpretação do Supremo veio flexibilizar de uma forma absurda e cria essa sensação de que essa pena não é para valer. Então, isso também é motivo de descrédito no meio social, porque a gente observa que aquela condenação é uma condenação apenas pro forma, é no papel. Na prática, a partir de tantos anos, a pessoa vai estar em liberdade. Isso é muito grave. E a tornozeleira, doutor? Aquilo não é para valer, né? A tornozeleira está correndo aí nas redes sociais, WhatsApp e assemelhados. A gente verifica aí, o bandido já até aprendeu. Abrir, né? Ele abre, só as pessoas já devem ter visto aí, os ouvintes. Eles abrem, eles usam até como álibi, professor. Porque deixam no lugar e vai cometer o crime, depois coloca... Tem um caso em Mato Grosso que chega a ser divertido, engraçado. O cidadão recebeu a progressão com tornozeleira, a liberdade, vamos dizer, condicional lá com tornozeleira. Foi lá para uma propriedade dele e ficou lá. E aí estava controlado. Mas alguém que conhecia o caso disse: encontrei esse cidadão assim, em tal lugar, na França, na Espanha, em algum lugar assim, não é possível, está aqui, ó. A tornozeleira dele está lá. Mandaram uma equipe lá, ele tinha tirado a tornozeleira e amarrado, botado ela no pé de um boi, no pasto. A tornozeleira estava no pasto, andando no pé do boi, não saía da fazenda. Entendeu? Então, a coisa levou ao nível do deboche. É um escárnio, né? É um escárnio, não é isso? Agora, então, o sujeito coloca uma tornozeleira no cidadão, hoje, os bandidos já aprenderam a abrir aquilo. E ainda tem a questão que isso não é o governo propriamente que fornece. São empresas contratadas. E aí vem a questão de licitação para o contrato, esse contrato vence, a própria qualidade dessa tornozeleira, que há dificuldade também em se controlar isso. E outra coisa, o próprio monitoramento dessa tornozeleira. Que é trabalhoso. Que é trabalhoso, tem um custo alto. O que eu acho ainda que o Brasil não enfrentou e não fez, e que seria uma questão interessante quero deixar bem claro aqui, para crimes de uma potencialidade média, é a prestação de serviço comunitário, que nós não temos. É só observar aqui em Bom Jesus, Piacá, Calçado, Itapiruna, você vai observar que nós não há uma organização efetiva de controle. Existe a previsão. Existe a previsão legal, mas não funciona. Mas não há uma estrutura que permita acompanhar isso. Se fizermos um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo, nós vamos observar que lá sim, a pessoa presta serviço, a gente tem até celebridades aí que foram condenadas e teve veiculação da condenação na mídia internacional e elas efetivamente prestaram serviço. E essa prestação de serviço seria uma maneira de desafogar o sistema prisional e com efetividade, digamos assim, no caráter punitivo da pena. Doutor Fábio, nós vamos a um assunto aqui que é um pouco delicado. Eu próprio tenho cuidado disso com alguma constância, mas sempre com o cuidado de fazer a crítica na dimensão apropriada, porque não me interessa estar atirando pedra em ninguém. Eu quero apenas colocar o problema como ele deve ser visto, de uma maneira técnica e de uma forma, vamos dizer assim, objetiva, clara e precisa. Existem categorias profissionais que, por cuidarem de atividades essenciais, não são alcançadas pelo chamado direito de greve. Como policiais, bombeiros, pessoal de defesa civil e tal. Segundo sua análise, o que houve recentemente no estado do Espírito Santo? Foi uma greve ilegal de parte dos policiais militares
ou foi só uma demonstração de que entre os capixabas quem manda mesmo são as mulheres? Não, foi uma greve ilegal, com prejuízos ainda não dimensionados e de grande monta para o Estado, especialmente para a economia do Estado. Eu diria para a imagem do Estado do Espírito Santo. Para a imagem, principalmente. Para a imagem, um Estado com potencial turístico imenso. E eu até penso uma desvalorização dessa categoria tão importante que é a Polícia Militar. O senhor me permite só um parágrafo aqui. Eu já entrevistei comandante da Polícia Militar do Espírito Santo há mais tempo, e eu fiz questão de dizer que eu havia lido que a Polícia Militar do Espírito Santo era considerada a melhor Polícia Militar do Brasil. Sim. E agora eu acho que essa imagem se desestruturou, ela se deteriorou, porque a atitude foi uma atitude tão irresponsável, tão leviana, que nós chegamos ao caos que a polícia produziu e instigou na bandidagem no Espírito Santo. A hierarquia e a subordinação da Polícia Militar, ela é essencial dessa categoria. Não há como se vislumbrar uma Polícia Militar com efetividade e com credibilidade, eu diria, que não tenha o aspecto da hierarquia bem definido e, sobretudo, colocado em prática. O que se verificou foi um desrespeito, né, ao Comando Geral do Estado, em termos de segurança pública, embora eu quero deixar bem claro aqui, eu pessoalmente, analisando o caráter, o cunho da reivindicação, seja totalmente favorável a ela. Acho que merecem... Que são coisas diferentes. Merecem a reposição. São coisas diferentes. Uma coisa é apoiarmos a melhoria das condições salariais, as condições de trabalho que eu acompanho, dos policiais. Eu também apoio. Mas agora a maneira como foi feita eu acho abominável, eu não concordo. Eles usaram verdadeiramente uma forma covarde de colocar a população refém e, aliás, de uma forma pouco inteligente, porque eles entenderam que a população ia pressionar o governo para que eles chegassem aonde queriam. E a população foi ficar tão indignada com a polícia que começou a questionar o direito deles a qualquer coisa. Olha, a gente não temos ainda nem como dimensionar o reflexo do que aconteceu. Inclusive com relação a crianças e adolescentes, que já tem relatos de traumas que desenvolveram, permanecendo dias a fio, trancados em seus apartamentos e casas, com medo, sem poder ir à aula, medo de ir às ruas, sem poder brincar na calçada da casa, do prédio. Isso vai trazer ainda uma análise ainda mais profunda do tanto que vai ficar de Sobre esse assunto, eu vou lhe fazer 2 ou 3 perguntas rápidas. A primeira é o seguinte: até onde se soube, já havia 1.000 e tantas pessoas sendo processadas por isso que aconteceu. Isso vai morrer na gaveta de alguns juízes ou o senhor acha que vai haver punição? Não, eu não creio não, porque o crime militar ele está previsto em legislação própria, a gente chama de Código Penal Militar. E as condutas penais militares, elas não têm como ser negociadas, digamos assim. Né? Obviamente que... Mas tem como ser engavetadas? Eu quero acreditar que não. Sim. Quero acreditar que isso não vai acontecer, não. Tá. A outra coisa que eu queria lhe perguntar era o seguinte: eu não entendi porque os gestores da crise no Espírito Santo, pelo menos isso foi noticiado e amplamente noticiado, mas como saiu muito fake também, muito boato, eu estou lhe perguntando. O senhor é um promotor do Espírito Santo. Os gestores da crise, em determinado momento, eles chamaram, como havia aquela encenação de que as mulheres não permitiam que os policiais saíssem e tal, chamaram as mulheres para uma mesa de negociações. Primeira coisa, isso aconteceu? Aconteceu. Segundo, que representatividade tem essas mulheres para serem chamadas a negociar? Eu acho que aí que entra o ponto principal do que a gente deve retirar de experiência para outras possíveis situações que o Brasil, outros estados venham vivenciar. Eu acho que só teriam 2 caminhos no início da situação. Ou o governo chamaria o próprio comando, a própria associação de militares e conversava com eles, e até se fosse o caso atenderia o pleito, resolvendo de imediato a questão, ou de outra forma a intervenção, digamos assim, a intervenção militar na prática que houve, ela deveria ser mais vigorosa, no sentido de que um grande aporte de componentes das Forças Armadas, não o que veio, que eu acho que foi muito pouco, e efetivamente colocar
para a segurança pública funcionar. É inadmissível que bens que pertencem ao povo, que é patrimônio do povo, como viaturas, instalações físicas da Polícia Militar, ficassem fechadas por mulheres. Obviamente, eu acho que ninguém é tão ingênuo para acreditar que aquilo era para valer. Aquilo né? era uma encenação. Era uma encenação vergonhosa para o Estado. Embora a gente respeite e entenda que a mulher estava ali defendendo a sua família, a necessidade de sua família, a melhoria para a categoria que o marido faz parte, mas isso não justifica o que aconteceu. Outro dia eu usei isso numa conversa que eu tive aqui. O senhor imagine agora a seguinte situação. Os médicos do SUS se recusam a atender pessoas que estão morrendo. Aí diz, não, eu não tenho problema nenhum, mas minha mulher está na porta, não me deixa entrar para trabalhar. É a mesma coisa, é equivalente. E a gente observa que em outras situações, movimentos de professores, a polícia vigorosamente... Entra com vigor. Usa spray de pimenta, os meios... Eu vou lhe falar uma coisa, eu não sou um estrategista, não entendo disso, mas na minha lógica, eu diria o seguinte, a questão das mulheres que não permitiam os policiais saírem, seria fácil. Não tinha lá uma força nacional, ou não havia lá uma parte das Forças Armadas atuando na segurança, chegava na porta de todos os quartéis e dizia, vocês saiam daí porque os policiais precisam trabalhar. Não sai, prende, vocês estão impedindo o trabalho da polícia. Leva todo mundo preso. Dá 24 horas de chilindró que acaba o movimento. E aí ninguém, o senhor disse agora há pouco, faltou, vamos dizer, rapidez nessa decisão. Peraí, as mulheres estão impedindo os policiais de trabalhar? É você que não deixa ele sair, ele quer sair? Então você está presa, você está impedindo a polícia de trabalhar. Se fosse professor que fosse para lá impedir a polícia de sair, nós vamos fazer uma manifestação, mas acontece que a polícia vai inibir isso, então vamos proibir os policiais de sair. Funcionaria? Não ia funcionar. Agora, dentro desse quadro, doutor Fábio, que foi terrível, como sabem todos os capixabas e as pessoas que acompanharam o desenrolar dos fatos, há um aspecto que para mim se constituiu num detalhe deplorável e até assustador. O das pessoas comuns, ou tidas como pessoas comuns, que aproveitando-se do caos instalado na cidade de Capixaba, Cachoeiro foi horrível, né? Acabaram participando de saques a lojas, né, que estavam sendo depredadas como parte do descontrole social. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o seguinte, o senhor acredita que a oportunidade faz o ladrão? Ou acha que aquelas situações apenas possibilitaram que pessoas intimamente desonestas pudessem manifestar o seu verdadeiro caráter? Se esse momento tão difícil para o Espírito Santo serviu para alguma coisa, uma delas eu diria que seria isso. Eu acho que não é a ausência da polícia que demonstrou, que oportunizou, melhor dizendo, as pessoas cometerem crime. Ela apenas exacerbou condutas de pessoas de caráter fraco, com péssima formação moral, que, aproveitando da situação, elas vieram demonstrar aquilo que elas se colocam no dia a dia. Porque, tanto que foi lançado na imprensa aí, que vários devolveram. Devolveram porque foram flagrados? Foram flagrados. Por mas câmera, vão responder a processo? Vão responder, não há como. Vamos explicar para o ouvinte, doutor Fábio, e para o nosso internauta, que a restituição da coisa furtada, ela não isenta de pena, ela não é excludente, não exclui vamos dizer, a conduta penal, típica penal. Típica penal. Não. Agora, ela atenua, ela pode abrandar a pena a ser aplicada. Mas não vai. Mas essas pessoas, até que devolveram, elas tiveram que prestar um esclarecimento lá, e aí, nesse momento, elas... Mas eu insisto nesse ponto. Será que tem necessidade da polícia estar na rua para a pessoa ser honesta? Era o que eu ia lhe perguntar em seguida. Eu digo o seguinte, a crise de segurança, ela demonstrou que, de uma forma geral, as pessoas necessitam de mecanismos de contenção para não agirem de uma forma errada? Eu acho que a gente pode fazer uma retomada de todo esse nosso diálogo aqui, esse papo excelente, dizendo o seguinte, nós estamos precisando mais reforçar valores éticos, morais. Eu acho que, a gente... infelizmente sempre, ou felizmente, sempre vai para o lado da educação formal, educação nas escolas. Talvez agregando essa disciplina desde o primeiro momento da vida da criança, da boa reflexão sobre a ética, a moral, o respeito em vida comunitária, social,
Porque o que ficou demonstrado é isso. Eu cheguei a ouvir, professor, gostaria de compartilhar aqui, pessoas dizerem o seguinte: essas grandes lojas, essas redes de lojas de eletrodomésticos, elas possuem seguro. Não há problema. Mas não é essa mas a questão. não se trata disso. Alguém vai pagar por isso. Vai pagar o seguro. O seguro vai pagar. E outra coisa, não pertence a quem pegou. Né? Aquilo não pertence a quem foi lá retirar de forma como um vândalo, né, das lojas. Então, isso não tem cabimento. Além do ato de vandalismo, quebrar vitrine, arrebentar a porta, tem o furto. Tem o furto. A pessoa levou, pegaram um cidadão... Tem o dano, tem furto. Tem dano, tem furto. Pegaram um cidadão, e eu vi isso, esse vídeo eu vi, na hora que ele foi apanhado, a polícia pegou um carro, tipo assim, não sei se era tipo um Corsair, um carro, um automóvel, que só tinha o lugar dele dirigir, completamente lotado de mercadoria. E eu diria, genericamente falando, aqui me arriscando aqui, até crime contra a economia popular. A economia popular, a ordem tributária, porque essas lojas, muitas delas não vão sequer reabrir. Não vão sequer reabrir, porque o dono, o proprietário, não tem estoque e nem capital de giro suficiente para repor o que foi levado. Porque a gente tem que considerar que, ainda que alguns devolvam nas delegacias, são bens inservíveis para comerciar, estão já com a garantia comprometida, sim, fora da caixa, exatamente foram violadas, não servem. Elas, quando muito, talvez, se for autorizado judicialmente, vão ser destinadas para instituições de caridade, essa coisa toda. Doutor Fábio, tem Cachoeiro, que foi um dos lugares onde a coisa exacerbou mais, onde a coisa ficou mais violenta em termos de saque e tudo mais. Em Cachoeiro tem um caso que para mim é emblemático, de uma criatura que foi candidata a vereadora na última eleição e que foi flagrada levando uma televisão. Sim. Agora o senhor imagina, doutor Fábio, uma pessoa dessa se elegendo e indo para um mandato numa Câmara Municipal, o que ela não pode fazer? O que ela faria lá? Né? O que ela faria? É que eu disse sobre a formação do caráter e a postura ética. Doutor Fábio, para concluir a nossa conversa, pelo menos por hoje, né? Perfeito. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Em sua opinião, a escalada da criminalidade em nosso país, porque está havendo uma escalada, isso a gente já conversou no início do programa, poderá ser contida em algum ponto ou isso irá num crescendo até encontrar um ponto de ruptura desaguando numa convulsão social? Eu não sou otimista, não. Eu sou realista no sentido em que, se não houver uma revisão urgente da legislação, da própria atuação do Estado, e eu diria, como já falei há pouco, o envolvimento da sociedade, através de conselhos comunitários de segurança, né, nessa discussão, eu vejo o quadro como muito grave e perturbador, eu diria, da nossa vida social. Não vejo possibilidade de melhoria, não da maneira como hoje é encaminhado, não. Porque nós estamos enxugando gelo. Né? O que acontece? São muitos processos, são muitos inquéritos, ações na justiça e condenações. Condenações, liberdade provisória e voltamos para a rua. E aí voltamos para a rua. Aí fica como se uma coisa estivesse justificando a outra. As cadeias estão cheias, vamos botar na rua. Não, eu acho que essa não é a discussão principal. A discussão principal é o seguinte: o que fazer para que haja um controle social que respeite a liberdade do cidadão, mas que, sobretudo, o coloque numa posição de disciplina e de regra diante da vida social. O senhor acha que a sociedade, as pessoas de bem que constituem a sociedade não é constituída só de bandidos? Com certeza. Existem bandidos que são bandidos assumidamente, declaradamente, existem bandidos de oportunidade, como esse que nós vimos. E os que são bandidos e pensam que não são. E os que são bandidos que pensam que não são. Mas existem pessoas de bem. Sim. O senhor acha que o encaminhamento seria que as pessoas de bem se posicionassem, não ficassem apenas na expectativa para ver como é que a coisa vai se resolver? Professor, o senhor disse tudo agora, eu tenho repetido isso muito, eu ainda não falei aqui. A gente tem que acordar para ontem. Ninguém vai conseguir viver numa redoma. Por mais afortunado que seja, por mais estruturado que esteja em termos de estrutura de residência, domicílio, de muros, cercas e grades, de carros blindados, ninguém vai viver numa redoma. Nós precisamos interagir, nós temos aquele momento de ir para a praia, de pegar o nosso carro e viajar, de frequentar as igrejas, segundo o credo de cada um, os clubes de serviço, e nós estamos já começando, e muito,
em não poder fazer isso com a liberdade que deveríamos ter. Então, há uma necessidade urgente de nós participarmos enquanto sociedade e entender, como eu disse, não adianta dar com os ombros e dizer assim, alguém tem que resolver isso. A pergunta é, o que eu, cidadão Fábio, faço hoje, nesse instante, concretamente, para dar um passo positivo e estruturado, com estratégia, para colaborar com a melhoria da segurança pública. Pois muito bem, assim, senhoras e senhores ouvintes, esgotamos o tempo reservado a este programa, o que de resto sempre lamentamos, sobretudo quando o convidado tem a desenvoltura para tratar do tema escolhido para o dia, como é o caso do convidado de hoje. Queremos agradecer por sua participação nesta terça-feira ao Dr. Fábio Batista de Souza, que é um profissional brilhante, professor de Direito e membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Do mesmo modo como agradecemos ao público ouvinte pela sua sempre imprescindível audiência. Meu caríssimo Dr. Fábio, o microfone da Rádio Bom Jesus encontra-se à disposição para suas despedidas. Agradeço profundamente a oportunidade e quero, sobretudo, registrar aqui a importância desses temas que têm sido escolhidos pela rádio, especialmente pelo professor Wagner, que dá a oportunidade da gente refletir e a gente discutir buscando o melhor para a nossa Bom Jesus, para o Vale do Itabapona, para as cidades vizinhas, para que a gente possa ter realmente a condição de falar assim, morar no interior é bom porque a gente mora num local tranquilo, num local em que a gente tenha, sobretudo, a paz, a vida de forma equilibrada e organizada e participativa. Muito obrigado a todos. Obrigado por sua presença uma vez mais no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pelo que sabem, pelo que realizam, contribuem de forma decisiva para que possamos informar o nosso público ouvinte sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os ouvintes agora com o prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.